Graças e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais um partir do pão, por mais uma manhã, poder estarmos aqui juntos, reunidos em torno do nome dEle. Só tem mais um tempo de oração, irmãos. Senhor, nós te damos graça nessa manhã, por tudo que o Senhor fez, tem feito, irá fazer em nosso meio. Tu és o cabeça da tua igreja e dela o Senhor cuida e alimenta. E até aqui tem nos ajudado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Queremos colocar esse tempo diante de ti, Senhor. Abra a porta da tua palavra. Edifica-nos nesta manhã. Todos nós precisamos da tua palavra. Alcance o teu propósito nesta manhã. Atinja o teu objetivo. Em nome de Jesus, equipa-nos com todas as armaduras de Deus, o capacete da salvação. Cinja as nossas mentes. Guarda-nos de todo ataque do diabo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa proibi-lo nesta manhã, envergonhá-lo mais uma vez. Nos dê aqui um ambiente adequado, um espírito adequado, um coração adequado diante do Senhor. Tudo que falamos aqui, falamos diante de Ti. E que o Senhor possa trazer o efeito e atingir aquilo que o Senhor deseja nessa manhã. Nos submetemos à Tua palavra, nos submetemos ao Senhor nesta manhã. E queremos aprender de Ti, que é o nosso exemplo, modelo e mestre. Queremos, como servos, aprender um pouco mais de Ti nesta manhã. Por isso, abra a porta da Tua palavra, no nome de Jesus. Irmãos, semana passada, iniciamos uma carga que o Senhor tem colocado no meu coração, um assunto específico, no meu devocional, na leitura diária, um ponto específico ali do livro de Hebreus, que semana passada iniciamos e dependemos do Senhor para que essa carga seja derramada, para que essa carga seja expressada e concluída no nome do Senhor Jesus. Irmãos, Hebreus capítulo 13. Acho que os irmãos tenham paciência comigo. Hebreus capítulo 13 inicia o autor falando: permaneça no amor fraternal. E Hebreus 12, versículo 15, também o autor fala assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração, devocional, e fazendo um breve resumo do que foi falado na semana passada, graças a Deus que esse amor nos alcançou, irmãos. Nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue do Senhor. O Senhor abriu os nossos olhos, ganhou o nosso coração. E esse amor, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Um dia nós cremos nesse Senhor como nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo de Deus habitou em nosso espírito e fomos regenerados. Nós fomos batizados. Então hoje nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Então, Ele é a fonte, Ele é a origem. Esse amor nos alcançou. O Espírito Santo de Deus, Ele habita no nosso espírito. Então um dia nós cremos e fomos batizados, como diz a palavra. Se crê e for batizado, será salvo. E um dia essa realidade, essa verdade chegou a cada um de nós. Um dia nós confessamos o Senhor, o Espírito de Deus fez morada no nosso espírito e nós fomos batizados nas águas, fomos regenerados. Então hoje nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Então hoje nós estamos nesse amor.
nós permanecemos nesse amor. E, como eu falei para os irmãos na semana passada, muitas coisas podem nos afastar desse amor. Muitas coisas podem nos afastar dessa realidade, de todos os benefícios que o Senhor conquistou para nós na cruz. E uma dessas coisas, que é o que está no meu coração, uma dessas coisas que pode nos afastar desse amor fraternal, de todos os benefícios do Senhor, é a raiz de amargura, que brota no nosso coração, traz perturbação e faz com que a gente se prive da graça de Deus. E eu citei na semana passada alguns exemplos. Eu trouxe ali a realidade ali do corpo de Cristo, ali a igreja primitiva, ali em Atos, um texto conhecido por todos nós, que aquela conversão maravilhosa, aquela obra do Espírito Santo, e de imediato aqueles irmãos estavam ali perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e vimos ali a graça do Senhor, a maravilha, os feitos do Senhor ali, e muitos foram impactados que estavam ali ao redor daquela cidade, e o Senhor acrescentava mais e mais pelo testemunho da vida daqueles irmãos, da realidade do corpo de Cristo ali naquela cidade. Trouxe o exemplo também ali de Filipenses, também uma carta que expressa esse amor fraternal, que vemos ali essa entranhável, né, essa profundidade do amor que havia ali entre os irmãos. Paulo declara isso, então logo no início ali nós lemos. E havia uma preocupação também no coração de Paulo com relação a esse assunto, que arruína a unidade do Espírito, que arruína a comunhão e que nos afasta do amor fraternal, que são essas raízes de amargura, que nos priva da graça de Deus e traz perturbação em nosso meio. E trouxe um exemplo também entre nós. Mais de 30 anos que os irmãos reúnem, e essa realidade se aplicou também entre nós e em toda a irmandade espalhada pelo mundo, porque o Espírito, ele que faz essa obra, esse testemunho. Então, esse testemunho também aconteceu aqui entre nós. Logo no início, vimos vários relatos, vários testemunhos, muitos irmãos que estão aqui hoje se aproximaram do Senhor por conta desse testemunho, e temos vários relatos ao longo desses 30 anos, mais de 30 anos, e esse relato ganhou os nossos corações, e tem ganhado os nossos corações. Os irmãos fizeram um documentário, no qual tivemos a oportunidade de assistir. Esse documentário está aí, e toda vez que nós assistimos esse documentário, traz a nossa memória, e nos traz constrangimento, né? Torno a repetir para os irmãos, tudo que estou falando aqui, irmãos, isso se aplica para mim, e preciso também ser ganho pela palavra, porque somente pela palavra vai produzir arrependimento no meu coração. Se eu me encontrar em alguma raiz de amargura, eu preciso da palavra de Deus para ser santificado, eu preciso da palavra de Deus para ser ganho, e que se há alguma raiz de amargura no meu coração, eu quero ser ganho pela palavra, e eu quero resolver o assunto com meu irmão ou com minha irmã. Se há alguma raiz de amargura no meu coração, eu preciso da graça da palavra, produzindo arrependimento no meu coração, e o Senhor atingiu o objetivo dele, que é a restauração, para que possamos prosseguir no amor fraternal, que é um amor sobrenatural de Deus. E se por acaso há alguma raiz de amargura no coração dos irmãos com relação a mim, eu quero pedir perdão aos irmãos e encorajar os irmãos para ser ganho por essa palavra, e os irmãos virem também até a mim, para que a gente possa se arrepender juntos. Se eu fiz algo que brotou uma raiz de amargura no coração de algum irmão, eu quero pedir perdão e encorajar os irmãos a se colocar diante do Senhor e também estar no mesmo sentimento, no mesmo espírito de ser ganho pela palavra, e a gente poder ter comunhão, e essa raiz de amargura cair por terra, em nome de Jesus, e a gente tomar esse remédio, que é a palavra de Deus, que vai trazer salvação, cura para toda a raiz de amargura que nos impede de avançarmos na graça e no amor fraternal e de todos os benefícios que o Senhor deseja para cada um de nós.
E foi dado esse exemplo semana passada, e eu queria entrar, irmãos, para concluir o sentimento. Eu falei que o nosso Senhor, Ele é o médico dos médicos. E qual é o diagnóstico hoje, aqui nessa Assembleia, para a nossa realidade? O que tem nos afastado desse amor fraternal? E aí ele faz um exame, um diagnóstico entre nós, e ele vai dar o resultado. O que vai estar sendo produzido em nosso viver é o amor fraternal, ou se há alguma raiz de amargura que tem nos afastado dessa realidade. Eu queria ler alguns textos com os irmãos, para que a gente possa nos ver à luz da palavra e possamos ver esse diagnóstico, irmãos. Qual o resultado? E aí a gente lendo, foi o que aconteceu comigo, irmãos. Na leitura, eu pude me identificar em algumas práticas, muito pouco do amor fraternal, e me identificar que quando eu vim logo estar com os irmãos, isso era mais evidente na minha vida. E ao longo da caminhada com os irmãos, isso foi diminuindo, que é a questão do amor fraternal, que é o sentimento de dedicação, de interesses uns pelos outros, esse vínculo de amizade que gera orações uns pelos outros, essa hospitalidade, esse suprimento que a gente gera uns pelos outros por meio da comunhão, percebendo a necessidade, tanto a necessidade financeira como a necessidade espiritual. Isso, logo quando eu vi estar com os irmãos, eu praticava mais isso. E ao longo da caminhada, eu fui me afastando dessa realidade. E aí eu fui lendo a palavra por meio essa simples palavra. Simples não, a palavra de Deus ela é tremenda. Mas foi só esse texto de Hebreus 13 que falou assim: permanecer no amor. Apenas, irmãos. E eu queria só corrigir com os irmãos que eu falei na semana passada um texto que eu falei Efésios, mas está em Gálatas, irmãos. Eu quero só ler com os irmãos porque eu falei que os irmãos puderem me ajudar. É aquele texto que fala: correis bem o que os impediu de obedecer à verdade e permanecer à verdade. Eu falei que estava em Efésios, mas é Gálatas 5:7, né? Eu falei Efésios, mas está em Gálatas. Sim, obrigado, Ayla. E o irmão Mac até compartilhou conosco. Ele gosta muito de trazer a ilustração dos irmãos, né? E aí ele falou que correis bem que vos impediu para que não obedeçais à verdade. A verdade é a palavra de Deus, irmãos. E esse foi o sentimento, né? Comecei bem, o que me impediu de permanecer nessa verdade. A ênfase, irmãos, é essa do amor fraternal. E que o Senhor falou no meu coração que uma das coisas que me afastou do amor fraternal é a raiz de amargura. Essa foi o que o Senhor falou no meu coração e que eu estou compartilhando com os irmãos. E isso se aplica tanto na vida da igreja, como no matrimônio, como relacionamento de pais e filhos, de filhos com pais, com os pais. Essa raiz de amargura, ela nos priva dessa graça de Deus, de desfrutarmos de todos os benefícios como família, no matrimônio, como pais, filhos e pais, e isso termina prejudicando a vida da igreja, porque precisamos estar bem com Deus,
Precisamos estar bem com a nossa família e só assim estaremos bem com a Assembleia, com a igreja, exercitando de forma adequada, de forma correta, a ordem estabelecida pelo Senhor. Então, irmãos, eu queria ler com os irmãos Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 e 4. Essa era a preocupação de Paulo aqui, essa advertência que ele faz, e ele fez ali também. Eu citei também a igreja em Éfeso, né, que foi a carga que o Senhor trouxe para o nosso irmão Jailson, que a advertência que tem ali para aquela igreja local é que os irmãos se afastaram do primeiro amor, né? E aí a advertência que tem ali é o arrependimento, né? Arrependa-te onde caíste e volta às práticas do primeiro amor, não é isso que diz a palavra? Então, Paulo também enviou Timóteo lá para Efésios, para preservar o testemunho, a unidade do Espírito. Quando você manda um irmão, né, um apóstolo, para uma igreja local, um obreiro, o objetivo é permanecer nas boas obras, né, e na prática, no amor e na prática das boas obras, né? Então, havia essa preocupação de Paulo. E Paulo fala aqui em Filipenses 2, versículo 3, fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não tende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E no versículo 14, ele fala: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Irmãos, à luz da palavra, façamos todas as coisas sem reclamar. Façamos todas as coisas sem disputas. Essa tem sido a nossa prática? Se sim, irmão, isso pode estar nos afastando do amor fraternal, da unidade do Espírito. E isso arruína a unidade de qualquer igreja local. Gálatas, capítulo 5. Versículo 26. Desculpe, irmãos, eu estou aqui tentando achar aqui Gálatas ainda. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, irmãos, essa vaidade, essa popularidade também arruína, também destrói a unidade do Espírito, o amor fraternal. Vamos ler mais um texto, irmãos. Tiago 3.
Tiago, no capítulo 3, versículo 14 a 17. Mas se tendes amargas inveja, sentimentos faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então essas atitudes, irmãos, também assolam e devastam a comunhão. Movimentos contra a liderança, contra o governo da igreja, isso devasta a comunhão do corpo de Cristo. Obrigado. Romanos 13, versículo 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. O ódio, irmãos, a contenda, o ciúme, ele rompe a relação entre os irmãos. Começamos bem. O Senhor, Ele é fiel, Ele começou uma boa obra em nossas vidas, na prática das boas obras e no amor fraternal, e Ele deseja completar. Precisamos apenas permanecer no amor e nas boas obras. Ele deseja continuar, Ele deseja completar essa realidade em nossas vidas. Mas é bem claro que o ódio, contendas, ciúmes, todos esses sentimentos que nós lemos juntos aqui na palavra, ele arruína a unidade do Espírito. Ele arruína a relação uns com os outros. E isso tem uma versão em King James que fala que... Você pode me ajudar? Qual na versão de King James? Hebreus 12, versículo 25. Olha nessa versão aqui, mágoa venenosa. Meu Deus, essas mágoas venenosas, está ali, ó, a raiz, o veneno, está ali, ó, no coração. E aí a gente se aproxima para ter comunhão uns com os outros. Irmãos, à luz da palavra, que o Senhor ganhe os nossos corações. Eu falo isso, é para mim, me incluindo,
nesse sentimento negativo de veneno, quando nos reunimos e quando vamos falar do Senhor, praticar essas boas obras do amor fraternal, a hospitalidade, a oração, o interesse um pelo outro, como é que está a sua vida, como é que está a sua rotina, o que é que você está passando, ouvir uns aos outros, e aí a gente vai ali, colocar as coisas que estão trazendo angústia nos nossos corações, e a gente vai ali derramando ali, como a palavra em Tiago fala ali, confessar uns aos outros o pecado, e oremos uns pelos outros, porque a oração, ela é poderosa, tem eficácia, tem poder a oração. No nome de Jesus, o poder da oração tem eficácia, irmãos. E quando a gente se coloca ali dentro dessa realidade, há os benefícios, há o desfrute, há o vínculo. A gente vai se identificar uns com os outros, a gente vai orar ali junto, e a gente vai perceber a necessidade, vai ajudar uns aos outros. Mas muitas vezes eu falo isso de mim. E os irmãos, como eu falei para os irmãos, o Senhor ganha os nossos corações por essa palavra. Quando nos aproximamos, irmãos, e aí a gente, em vez de desfrutar desses benefícios, é uma murmuração, é uma reclamação, é uma perturbação, é falando de um, falando de outro, falando da liderança. Isso é uma raiz de veneno, isso é uma raiz de amargura, e que o Senhor deseja trazer a cura, libertação, por meio da palavra. Precisamos nos arrepender diante do Deus vivo, que o Senhor nos conduza à santidade por meio da palavra, e que esse veneno que arruína a unidade, o amor fraternal e a prática das boas obras caia por terra no nome de Jesus. Por meio da palavra seremos renovados, porque fomos regenerados. O Espírito Santo de Deus habita em nosso espírito, uma nova vida. Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Contenda, discórdia, murmurações, disse-me disse, é do velho homem, irmãos. Fomos regenerados. Regeneração é o que, irmãos? É uma nova vida. Fomos batizados pelo Espírito e nas águas. Deus nos deu uma nova vida. E Ele deseja manifestar esse amor, prosseguir, continuar. Aquele que começou uma boa obra, esta obra que Ele começou em nós. Que obra é essa? O amor. O amor nos alcançou. Estamos no amor, a origem, o modelo, a fonte inesgotável. Se há falta de amor, nos aproximemos do amor. Se há falta de amor entre irmãos e irmãs, se há falta de amor no matrimônio, se há falta de amor na relação de pais e filhos, de filhos e pais, nos aproximamos do manancial, da fonte inesgotável de poder e de graça. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você crê? Crê na palavra de Deus? Prosseguindo infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o que, irmãos? Conforme o que, irmãos? O poder que habita em nós, o poder da palavra habita no nosso espírito, e por meio desse poder Ele é poderoso para nos curar desses sentimentos que nos afasta dEle e nos afasta uns dos outros. E por isso, quando estamos juntos, é tanta murmuração,
É tanta contenda, é tanto disse-me-disse, é tanto achismos, é tantos sentimentos venenosos que está no coração e a gente precisa se arrepender. Mas por meio da palavra, irmãos, só haverá arrependimento por meio da palavra. É a palavra que vai produzir isso em nós, esse regenerar. É a palavra que vai produzir em nós esse arrependimento. E aí sim, esse veneno vai cair por terra, porque esse veneno tem trazido perturbação entre nós. Esse veneno tem nos privado de prosseguir. Esse veneno, essa raiz de amargura, tem nos impedido de expressarmos esse amor fraternal, nos privando da graça, irmãos, nos privando da graça. Perdoe, irmãos. E aí, irmãos, quando estamos nessa situação e o sentimento de comunhão é venenoso, se a gente se colocar na brecha e falar assim: Senhor, eis-me aqui, meu coração está aqui diante do Senhor, eu não quero ser um com esse sentimento, mas trabalhe no meu coração, abra a porta da Tua palavra, ganha-me pela Tua palavra e me dê a graça necessária para eu poder conversar com esse irmão e trazer a Tua palavra para que ele possa se arrepender e nós possamos nos arrepender junto aqui e ser ganho pela Tua palavra. Esse é o sentimento adequado. Porque se a gente não vigiar, a gente vai ser um na murmuração, um na contenda, vai ser um nesse disse-me-disse, e que a liderança é isso, e que a liderança é aquilo, e que o irmão tal é isso, e que o irmão tal é aquilo. Vigiemos, irmãos, nos coloquemos na brecha para ser ganho pela palavra, e aquele irmão também ser ganho pela palavra de Deus. E que haja verdadeira unidade naquela comunhão. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Ou você nesses sentimentos venenosos, ou eu vou me afastar. Eu não quero estar junto com aquele irmão. Mas é porque eu faço exceção? Não! Eu não faço exceção. Mas aquele irmão, aquela irmã, tem nos privado da graça, por causa desse coração venenoso. Então, são 3 situações. Ou você vai ser um com aquele espírito venenoso, sentimento, raiz de amargura, ou você se afasta do irmão, ou você se coloca na brecha, coloca o coração diante do Deus e fala assim: é o que Ele quer. O nosso Deus, Ele quer apenas um coração voluntário, porque a obra não é minha e nem sua, a obra é dEle. Ele apenas quer um coração voluntário. Se o seu coração está voluntário, a edificação, as práticas das boas obras e o amor fraternal, se tiver o coração adequado, alinhado com Ele, Ele vai produzir o ganho, o lucro, o objetivo e a eficácia da palavra vai ser alcançada. E ali haverá arrependimento, uma comunhão, e ambos, seja a quantidade de irmãos que forem, vão ser ganhos pela palavra. E haverá edificação e transformação. Esse é o sentimento de Deus. Esse é o desejo de Deus. E o nosso. Senhor, nos ajude a estar alinhado com Ele, para que Ele possa produzir isso em nós. Queria ler com os irmãos 1 Pedro 1
Perdoe, irmãos. Primeira Pedro 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 22 e 23. Eu vou ler numa versão aqui. Eu não tenho a King James, né? Se algum irmão tiver, puder. Porque a King James, ele vai uma linguagem assim bem... acho que é uma linguagem melhor, assim, para poder a gente... Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. Irmãos, fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, o qual é viva e operosa por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Esse renascimento, nós nascemos de novo, irmãos. E é essa semente, irmãos, a palavra de Deus que habita em nós. É por meio da palavra, por meio do Espírito que habita em nós, o qual é viva e é operosa por toda a eternidade, produtivo e eficaz. É por meio da palavra, irmãos, que o Senhor ganhe os nossos corações e nos ajude, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou entrar rápido, porque a gente tem um horário, 12h15, mas eu queria entrar rápido só para concluir, não concluir porque a palavra de Deus é inesgotável, o sentimento que está no meu coração. Eu queria ler com os irmãos o resultado, acabamos de ler aqui o resultado de um coração venenoso, de um coração que está amargurado. O resultado e a prática e as ações foram essas que nós acabamos de ler. E qual o caminho? Lemos juntos. Qual o remédio? Qual é a solução? O médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Ele deseja curar. Ele vai ver, o diagnóstico é esse, mas Ele fala assim, irmãos, Ele fala assim, eu tenho certeza que o Senhor, Ele fala assim, eu sou a cura. Se o quadro for esse, o diagnóstico for esse, e a gente for ganho pela palavra, nos arrepender diante dEle, se o resultado do exame for esse, Ele quer curar. E como é que Ele vai curar? Qual é o remédio? A palavra. Ele vai trazer a cura, a libertação. Se o resultado for esse, Ele quer tratar, irmãos. Ele não quer que chegamos à morte, porque esse veneno do coração vai produzir morte entre nós. E Ele quer trazer vida. Ele trouxe vida e vida com abundância. Ele é a vida. E Ele, como nosso médico, Ele quer curar. Está doente? Está com o coração venenoso? Ele quer curar. Jesus quer curar. Permitamos, nos aproximamos do médico. Ele é o nosso médico. Ele tem um remédio que vai trazer, produzir eficácia.
certeiro cura. Jesus é a cura. Jesus é a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Você crê? Então creia pela palavra. Que se você crê pela palavra, ele disse que é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. O quadro é esse. O coração venenoso é esse. A raiz de amargura é esse. Se crê em Jesus Cristo, ainda que esteja nesse quadro de morte, se crê nele, você viverá. Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Irmão, se o resultado for o amor fraternal, com as práticas das boas obras, se o resultado for esse, amor, compaixão, misericórdia, oração, hospitalidade, oh Senhor, estou na tua vontade, que essa é a vontade de Deus. Permaneça, sigamos, prosseguindo. Ele começou uma boa obra e quer continuar. Continue nessas práticas, nesses feitos, que aí é uma alegria, um regozijo, irmãos, porque nós estamos alegres, porque nós estamos agradando aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso coração se alegra, se regozija, porque nós estamos servindo a Ele que nos alistou, como diz em Timóteo, Ele que nos alistou, e a Ele que nós desejamos agradar. Se estamos, prossigamos, no nome de Jesus. Vamos ler, irmãos, essas evidências e essas práticas do amor fraternal. Romanos 12, versículo 10 a 16. Se os irmãos puderem me ajudar, porque cada horário vai ter o batismo do nosso irmão, e puderem ler, eu vou agradecer aos irmãos. Romanos 12, versículos, são alguns versículos, eu sei que requer tempo, se os irmãos puderem me ajudar, eu agradeço, em nome de Jesus. Romanos 12, versículo 10 a 16, tem mais, 1 Tessalonicenses 4, do versículo 9 e 10. Os irmãos podem ler de voz alta e declarar essas verdades em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por esta realidade, por essa prática cuja origem é Ele mesmo, e Ele deseja avançar em nós. Nessas evidências, nesse sentimento, nos encontramos nesses sentimentos, isso é evidente em nossas vidas. Louvado seja o Senhor, prossigamos olhando para o alvo, que é Jesus Cristo nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 9 e 10. Alguém achou? Declare. Se achou, declare essa verdade.
Aleluia. Tiramos esse nome Macedônia. Eu não sei se Macedônia é um estado, um país, irmãos. É uma região, um estado? Uma região o quê? É um país, não? Região. Mas é um estado, não? Tá bom. Então, tiramos esse nome, região de Macedônia, e colocamos Bahia. Pronto, é isso. Foi uma ordenança que Deus nos deu. Não precisa ensinar, é uma ordenança. Temos praticado isso aqui na Bahia? Especificamente entre nós, em parte da igreja aqui de Salvador, podemos tirar esse nome Macedônia e colocar Bahia, Salvador. E quantas regiões o Senhor tem alcançado por meio desse testemunho entre nós, para a glória de Jesus. Regiões próximas aqui da Bahia, Candeias, Jequiriçá, me falta a memória, mas os irmãos mais tempo na fé, sabe, vem a memória de várias cidades próximas, que por meio desse testemunho da vida, tem alcançado outras regiões, outras cidades, para a glória de Jesus Cristo. Irmãos, lemos Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 2. Quem pegou, declare essa verdade. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Declare. Que unidade, irmãos. E aí a gente, lembra-te onde caíste e volte à prática das boas obras e o primeiro amor. E aí a gente lembra dessa unidade, irmãos. Quando Deus fez morada em nosso espírito, fomos regenerados, desfrutamos dessa unidade. Lembremos disso entre nós, irmãos. Lembramos disso entre nós. Para concluir, Efésios 4, do versículo 1 ao 3. Por favor, declare, irmão. Declare essa verdade. Jesus Cristo é a nova vida. Em Cristo é possível, por meio da palavra viva e eficaz. Essas verdades é possível por causa dele, não por causa de nós. Mas por causa dele, essas verdades que estamos declarando aqui nesta manhã, é possível, por meio da palavra, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Declare, irmão, declare, irmã, Efésios 4, versículo 1 ao 3. Aleluia. Tem outros textos, irmãos, mas eu vou parar por aqui, por conta do horário, mas a carga era essa, que o Senhor atinja o objetivo dele, que o Senhor alcance aquilo que precisa ser alcançado, porque é só a palavra que vai penetrar, é a palavra que vai trazer essa divisão, é a palavra que vai trazer restauração. E tudo que o Senhor quer, irmãos, é um coração voluntário. É muita discussão entre nós, é muita cabeça grande, é muito entendimento. E aí quando nos reunimos são pontos de vista, e aí tem prevalecido isso. Irmãos, queremos ser ganho pela palavra. Seja qual for o assunto, o objetivo de Deus é nos conduzir à unidade. O objetivo dele é trazer a verdade e sermos ganhos pela verdade. Qualquer assunto
que tem trazido divisão entre nós. Irmãos, é um coração venenoso. Porque se você colocar o coração assim diante do Senhor, assim, Senhor, o assunto aqui é esse. Os irmãos estão falando aqui que o assunto aqui é esse. É fundamento. Eu estou falando de fundamento. Que não se mexe. Não estou falando de interpretações e... Eu não sei nem de achar as palavras que os irmãos falam aí. Eu estou falando de fundamento, irmãos. É fundamento. Fundamento é a palavra de Deus. Então, se for fundamento, um assunto... a ordem... Olha um assunto que traz debate entre nós. A ordem do Partido do Pão. Que ordem? Não tem ordem, irmãos. Tem ordem. E aí você senta com um grupo de irmãos. Vou concluir, irmãos. E aí, mas como é a história do Calvário? Aí tem irmãos que não concordo. Irmãos, coloque o coração diante do Senhor. Se submeta à palavra. Se submeta a Jesus. Se submeta aos irmãos mais velhos. E deseje ser ganho pela palavra. Se o coração for esse, você será ganho. Seja qual for o assunto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu paro por aqui, irmãos. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua santidade. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. À disposição diante do Senhor, da Tua palavra. Nos dê um coração igual ao Teu, Senhor. Um coração disposto a obedecê-lo, a honrá-lo. O Senhor conhece a nossa condição, conhece a nossa estrutura, conhece os nossos sentimentos, mas queremos convergir tudo no Senhor e pedir que o Senhor continue esta obra maravilhosa que o Senhor começou em nossas vidas. Desejamos que o Senhor complete. Queremos nos submeter ao Senhor e à Tua palavra e prosseguir aprendendo com o Senhor, que é o nosso mestre e que deseja nos avançar em nós de forma correta, adequada, em santidade. Senhor, que a Tua palavra produza o efeito nesta manhã nos nossos corações. Nos dê um coração, um terreno adequado, um terreno aberto a ouvir a Tua palavra, sem nenhum tipo de rejeição, sem nenhum tipo de objeção, porque a palavra do Senhor já nos foi revelada. E nós que o rejeitávamos, hoje nós o aceitamos. E desejamos prosseguir aceitando a Tua palavra, aceitando a Tua verdade. Produza isso em nós. Em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção sobre nós, a Tua bênção sobre a vida de cada irmão e cada irmã. O Senhor nos conduza, Senhor. Desejamos prosseguir e permanecer no amor e na prática das boas obras. Opera isso em nós. Em nome de Jesus.